Ah, minha filha. Senta aqui. Senta bem pertinho de mim. Meus joelhos já não são mais os mesmos, mas minha memória ainda carrega cada coisinha como se fosse ontem. Hoje eu quero te contar uma história que não é fácil, mas é importante. Uma história que começou com sonho e terminou com saudade. Mas antes de te falar desse sonho, eu preciso te contar quem sou eu, de onde vim, quem era a Mariana, minha neta. Porque sonho de vó não nasce do nada. Ele vem encharcado de lembrança, de amor e de uma vida inteira de oração. Eu sou a Maria, vó Maria para quase todo mundo. 76 anos bem vividos. E se Deus quiser, ainda vem mais um punhado. Nasci em 1949, lá num vilarejo encravado no meio das montanhas de Minas Gerais. Daqueles lugares onde o galo canta antes da luz do dia, onde a gente conhece todo mundo, pelo nome e onde o tempo anda mais devagar. As casas eram de pau a pique, chão de terra batida e cheiro de lenha no ar. Não tinha luxo, mas tinha laço. Cada vizinho era parente por consideração, e o quintal de um era a extensão do outro. Mas me conta aqui de onde você é minha filha. Qual cidade? Senta que a história é pesada. Fui a terceira de 7 filhos. Meu pai era lavrador, homem duro, de fala pouca, mas justo. Levantava antes do sol e dizia que a enxada era sua oração. Minha mãe era doceira de mão cheia. Trabalhava de sol a sol com um pano amarrado na cabeça e um sorriso cansado no rosto. Foi com ela que aprendi a mexer com panela, a fazer café coado com coador de pano, a respeitar o tempo das coisas. Não tinha pressa na nossa casa. Cada refeição era um ritual. O almoço só começava depois da reza e o jantar, mesmo simples, era partilhado com história e risada. Estudei pouco, até a 4ª série. E olhe lá. Depois disso já me botaram para cuidar dos irmãos menores, lavar roupa no rio e ajudar na cozinha. A escola era longe e o sapato era um só pro mês inteiro. Mas aprendi a ler bem. E até hoje gosto de folhear revista velha só pra ver as letras desfilando. Casei com 19 anos com o Zezinho, um moço da roça vizinha. Nos conhecemos na festa de São João, dançando quadrilha. Ele era quieto, mas os olhos dele diziam tudo. Foi meu companheiro por 42 anos. Me deu 4 filhos, 3 meninos e uma menina. E uma vida de luta e fé. A casa sempre foi pequena, mas cheia. Cheia de criança correndo, de cheiro de feijão no fogão a lenha, de riso e de choro também. A vida nunca foi fácil, não. Teve seca, teve enchente, teve tempo de dinheiro curto, de pão dividido, mas sempre teve amor. Amor do tipo que sustenta, que consola, que ensina a continuar. O Zezinho, mesmo com a coluna ruim, nunca deixou faltar o pão. E eu, entre uma marmita e outra, sempre arranjava tempo para fazer um bolo, um doce, uma reza. Era meu jeito de segurar o mundo. Com o tempo, os filhos cresceram, se espalharam. Um foi para Belo Horizonte trabalhar como motorista de ônibus. Outro foi virar pedreiro em São Paulo. O mais velho virou mecânico, desses que consertam carro como quem cura gente. A menina, minha caçula, a Ana, ficou por perto. Casou com um professor e teve a Mariana. Ah, Mariana! Só de falar o nome já sinto um nó na garganta. A Mariana foi luz que caiu do céu direto no meu quintal. Ela nasceu num dia de muito sol, em setembro. Lembro que as borboletas estavam dançando no jardim e as galinhas ciscavam felizes no quintal. Quando ela chegou no meu colo pela primeira vez, eu soube que ela era diferente. Tinha um olhar que atravessava. Olhos grandes, castanhos, atentos. Era um bebê calmo, desses que parecem observar tudo com sabedoria antiga. Não chorava, à toa não dava birra. Era feita de paz. Cresceu grudada em mim. Quando a Ana voltava a trabalhar, eu ficava com a Mariana. Trocava a fralda, contava história, ensinava a rezar o Santo Anjo antes de dormir. Ela gostava de ouvir causos. Se enrolava no meu xale, deitava no meu colo e pedia: "Conta mais, vó." E eu contava. Contava das assombrações da estrada, das visagens da mata,
Das lendas que meu pai me contava quando a gente se aquecia no fogão de lenha. E ela ria, fazia cara de medo, perguntava de novo. A gente plantava couve juntas, fazia pão de queijo no domingo e cuidava das galinhas. Ela sabia o nome de cada uma. Tinha a Rosinha, a Bicuda, a Gorda. Quando uma sumia, ela fazia enterro com flor e oração. Dizia que toda criatura merecia um adeus. Quando ela fez 7 anos, escrevemos um livrinho juntas. Eu contava os casos e ela escrevia. Desenhava uns bonequinhos de palito, colocava nome nos personagens. Era um livro só nosso, que até hoje guardo na última gaveta do criado mudo. Tá velhinho, meio amarelado, mas o cheiro da infância dela ainda mora ali. E o coração da gente guarda cheiro, sabia? Não é só lembrança. É perfume de alma. A adolescência dela foi tranquila. Nunca deu trabalho. Era sensível, inteligente. Gostava de plantas, de livros, de gente. Tinha uma mania bonita de ouvir os outros com atenção. Dizia que o mundo estava precisando de mais escuta e menos fala. E era verdade. Os amigos vinham desabafar com ela como se ela fosse benzedeira de alma. Quando decidiu fazer psicologia, eu não me espantei. Era o destino dela. Ajudar, acolher, entender a alma alheia. E mesmo na correria da faculdade, ela não me deixava esquecida. Vinha sempre que podia, às vezes de surpresa. Chegava com pão de queijo na mão e sorriso no rosto. Vó, fiz pra você. Teve uma vez que ela chegou num sábado à noite. Eu tava com dor nas costas, deitada na cama. Ela entrou com um jeitinho, me deu um beijo na testa e disse: "Hoje eu que vou fazer o chá." Fez chá de erva doce, botou uma música baixinha. Ficou ali sentada no pé da cama contando do estágio, dos colegas, das ideias. Ela era um tipo raro. Sabia estar presente. A última vez que ela veio antes do sonho foi num domingo. Trouxe um vasinho de lavanda. Disse que era para me ajudar a dormir melhor. Ficamos a tarde toda conversando, fazendo bolo de fubá, rindo. Me ajudou a varrer o quintal, pegou o limão do pé, tirou foto do céu. Antes de ir embora, me abraçou mais forte que o normal. Ficou calada por uns segundos e disse: "A senhora é minha base, vó. Se um dia eu não estiver mais aqui, lembra que eu te amo além da vida." Na hora, eu ri. Disse: "Que conversa é essa, menina? Você tem uma vida inteira pela frente." Mas ela só sorriu. Aquele sorriso doce e triste que depois não saiu mais da minha cabeça. Na quarta-feira daquela mesma semana, acordei com uma vontade danada de fazer canjica branca. Mas não era época de festa junina, nem de visita marcada. Era só vontade. Peguei o milho do armário, deixei de molho, comecei a preparar. E o pensamento nela vinha forte, toda hora. Era como se o cheiro da casa estivesse cheio dela. Quando a canjica estava quase pronta, o telefone tocou. Era a Mariana. "Oi, vó. Tô com saudade." A voz dela veio baixinha, como se estivesse debaixo d'água. Perguntou como eu tava. Falou da faculdade. Disse que ia tentar vir no sábado. E antes de desligar, falou: "A senhora fez canjica?" Quase deixei o telefone cair. Como ela sabia? "Fiz sim, fia. Tá aqui, te esperando." Ela riu. Aquele riso de sininho que preenchia a casa toda. Nos despedimos. Mas algo ficou. Um eco no meu peito. Naquela noite fui dormir mais cedo. O corpo cansado, a cabeça cheia de lembrança. Rezei, como sempre. Mas demorei mais tempo na oração pela Mariana. Pedi proteção. Pedi que os anjos guiassem os passos dela. E então veio o sonho. Ah, minha filha, naquela noite, quando fechei os olhos,
Não imaginei que o mundo fosse mudar tanto pra mim. Filha, me falaram pra eu pedir pra você se inscrever no canal e curtir o vídeo. Eu não entendo muito dessas coisas de internet, mas disseram que é importante. O corpo ainda sentia o cansaço do dia, mas o coração estava inquieto. Rezei como de costume, de joelhos mesmo com dificuldade. Pedi pelo mundo, pela paz, pelos filhos. Mas pela Mariana eu rezei mais comprido. Era uma angústia que eu não sabia nomear. E então veio o sonho. Um daqueles que não são como os outros, sabe? Não era um devaneio qualquer, nem coisa de mente cansada. Era diferente. Era um sonho que parecia real demais. A Mariana estava ali, tão viva, tão nítida, mas havia algo no jeito dela que me atravessou feito vento frio na espinha. Ela vinha andando por um campo grande, de capim verde e flor roxa, dessas que a gente vê no cerrado depois da chuva. Estava descalça com um vestido branco comprido, o cabelo solto voando com o vento. E os olhos? Os olhos eram serenos, mas fundos. Quando me viu, sorriu. Um sorriso doce, mas com melancolia. Eu tentei correr até ela, mas as pernas não saíam do lugar. Era como se meus pés tivessem raízes. Ela se aproximou, ajoelhou na minha frente e disse: Vó, eu vim me despedir. Na hora um nó tomou meu peito. Despedir? Como assim? Menina? Que conversa é essa? Ela pegou minhas mãos nas dela, mãos frias, mas suaves, e falou com uma voz que parecia ecoar de dentro da terra. Não tenha medo, eu estou bem. Só precisava te avisar. Dizer que foi tudo como devia ser. Que a dor vai passar, mas o amor fica. Sempre. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela me abraçou forte, como fazia quando era pequena. O cheiro dela? Era o mesmo, mistura de lavanda com bolo de fubá. E então tudo ficou branco. Um branco imenso, silencioso, pesado. Acordei com o rosto molhado de choro. Olhei pro relógio. Era 3:12 da manhã. A canjica ainda estava ali na panela, esquecida na beirada do fogão. Fui até ela. Mexi sem fome. Era só silêncio. Um silêncio que gritava. Dormi de novo, mas sem descansar. O dia amanheceu e antes mesmo do café a campainha tocou. Era o José, meu filho mais velho, com o rosto pálido. Entrou sem falar, segurando o chapéu com as 2 mãos. Eu só olhei pra ele e soube. É a Mariana, mãe. Teve um acidente. Meu mundo desabou. Senti as pernas fraquejarem, o peito apertar. Pedi detalhes, mas ele não conseguia dizer. Só chorava. Mais tarde soube. Ela voltava da faculdade com um amigo. Chovia muito. Um caminhão perdeu o controle na pista molhada. O carro foi esmagado. Ela se foi na hora. Minha filha, naquele momento, tudo em mim parou. O tempo, o ar, a fé. Fiquei ali sentada, com o corpo presente, mas a alma em pedaços. E a canjica na panela, intacta. Era como se tudo já tivesse sido pressentido. O velório foi como uma névoa. Muita gente, muitos abraços, muito choro. Mas eu só via ela criança correndo no quintal, rindo das galinhas, escrevendo no nosso livrinho. Os amigos dela contavam histórias. Falaram de como ela ouvia sem julgar, de como cuidava, de como deixava bilhetinhos nos cadernos dos colegas. Um deles disse que ela tinha alma antiga de quem já entendeu o mundo. Concordei em silêncio. Mas foi à noite, depois do enterro, que o mais estranho começou. Voltei para casa sozinha. Recusei companhia. Precisava do meu silêncio. Da minha dor. Entrei, tirei os sapatos, caminhei devagar até o quarto. A casa parecia escura,
mesmo com a luz acesa. Sentei na cama, olhei para o criado mudo. O livrinho estava lá. Peguei com mãos trêmulas. Abri numa página aleatória. E ali, escrito com a letrinha torta dela: quem ama não vai embora. Só muda de forma. Chorei. Chorei tanto que o travesseiro amanheceu encharcado. A dor da perda é uma faca de 2 gumes. Corta o coração e também escava espaço dentro da gente. Mas naquela madrugada, uma paz esquisita me envolveu. Como se ela dissesse: ainda tô aqui. Nos dias que seguiram, sinais começaram a acontecer. Pequeninos, mas constantes. A lavanda do vasinho que ela trouxe, mesmo sem sol, começou a florescer de novo. O rádio da cozinha, que estava sem pilha fazia meses, ligou sozinho numa tarde. A canção? A mesma que ela botava quando vinha me visitar. Cais, do Milton. Coincidência? Talvez. Mas vó sente o que é sinal. Uma noite acordei com o cheiro dela no quarto. Lavanda e bolo. Não tinha ninguém ali. Mas o abajur piscou. Rezei com o terço apertado nas mãos até o dia clarear. Eu não falei nada pra ninguém no começo. Vão dizer que é loucura de velha, que é saudade demais. Mas eu sei o que vi. Sei o que senti. Mariana estava me visitando, me confortando. Decidi escrever cartas pra ela. Toda semana, uma cartinha. Contava do dia, das galinhas, das chuvas, das receitas novas. Guardava tudo numa caixinha de madeira com o nome dela gravado. Era minha forma de manter o elo. Um dia sentei debaixo do pé de limão, aquele mesmo que ela gostava de subir quando era pequena, e li em voz alta uma dessas cartas. No fim, pedi em pensamento: se você ainda tá por perto, me dá um sinal. No mesmo instante, uma borboleta azul pousou no meu joelho. Azul, daquelas raras. Ficou ali parada um tempão. Depois voou devagar, rodeou minha cabeça e foi embora. Chorei de novo. Mas foi um choro bom. Choro de reencontro, mesmo que invisível. Foi nesse tempo que comecei a conversar mais com outras avós da vizinhança. Descobri que não era só comigo. A dona Aparecida disse que sentiu a presença do neto durante semanas depois da partida dele. O senhor Américo jurou ter ouvido o nome da esposa falecida sussurrado no ouvido enquanto cuidava do jardim. E então entendi. Não era loucura. Era amor que ecoava. Amor que a morte não cala. O luto é como uma casa antiga em reforma. No começo, é poeira, entulho, barulho. Mas com o tempo a gente vai arrumando cômodo por cômodo, deixando entrar o sol de novo. Comecei a escrever mais, guardar os sonhos, registrar os sinais. Era meu modo de não deixar a Mariana morrer 2 vezes. Na partida e no esquecimento. Porque cada lembrança é uma janela aberta entre mundos. E o mais bonito foi quando sonhei com ela de novo. Dessa vez ela estava sentada no alpendre da nossa casa, trançando o cabelo de boneca. Me olhou e disse: "Tá ficando forte, hein, vó?" E eu ri. Ri com o coração. Porque sim, eu tava ficando. Aos trancos, mas tava. E é por isso que hoje eu tô te contando tudo isso, minha filha. Porque essas coisas não são só pra guardar. São pra passar adiante. Pra ensinar que o amor não morre. Que a gente pode continuar sentindo, sonhando, falando com quem partiu. E que vó, quando sonha, não é à toa. É ponte entre mundos. Minha filha, escuta o que eu vou te dizer agora com o coração aberto. Porque eu vou abrir meu peito mais uma vez. Depois que tudo aconteceu, minha rotina virou uma oração. Acordar era uma prece. Levantar da cama era uma vitória. Eu comecei a viver como se cada gesto fosse um reencontro com a Mariana. Uma colher de açúcar no café,
um prato lavado, uma galinha alimentada. Tudo virou símbolo, sinal, lembrança. Comecei a guardar as coisas dela com mais cuidado. O casaco que ela esqueceu aqui no inverno, ainda com o cheirinho dela. O caderno de receitas que ela começou a escrever comigo quando tinha 13 anos. Um dia, abri na receita do pão de queijo. Tinha uma observação escrita assim: Vó, um dia eu vou fazer esse pão de queijo para minha filha, igual você faz para mim. Quase desabei. Eu falava com ela em voz alta, sabe? A casa ficou silenciosa demais. E o coração grita quando não tem com quem dividir a dor. Então eu falava: Mari, viu como a roseira tá bonita? Ou, hoje aprendi uma reza nova com a dona Rita. Vou te ensinar depois. E ali, entre panela e costura, era como se ela me ouvisse. Os sonhos voltaram. Cada um mais nítido que o outro. Um dia ela veio de mãos dadas com uma criança. Eu perguntei quem era, e ela disse: É minha filha, vó. Do outro lado a gente vive o que faltou aqui. Eu chorei até acordar. Não sei se era visão, se era imaginação, mas sei que senti verdade. Amor demais não morre, ele transborda. Comecei a anotar esses sonhos, num caderno que comprei só para isso. Dei o nome de Livro da Mariana. Nele, escrevia tudo. Os sinais, os cheiros, os sons. Um dia, ouvi a voz dela me chamando lá do quintal. Saí correndo, tropecei no chinelo. Não tinha ninguém, mas no chão, perto do pé de limão, tinha uma conchinha do mar. A mesma que ela me deu quando voltou de viagem. E nossa casa é no cerrado, longe do mar. Um dia fui chamada para falar sobre minha experiência num grupo de mães e avós enlutadas. Fiquei com medo. Eu não sou dessas que falam bonito. Mas levei o caderninho e contei do sonho, do cheiro, do rádio que ligou sozinho, da borboleta azul, do pão de queijo. E, no fim, uma mulher se levantou, chorando, e disse: A senhora me devolveu a esperança. Minha filha não tem dor maior do que enterrar um filho ou um neto. Mas quando a gente transforma a dor em partilha, ela muda de forma. Vira ponte. Vira canto. Vira esperança. Comecei a gravar vídeos com o celular velho que o João me deu. Sentava na cadeira de palha, com o terço na mão e o sol batendo no rosto. Contava uma história da Mariana. Lembrava da vez que ela cantou no coral da escola. Da vez que me ajudou a levantar depois que caí no quintal. Da noite em que dormiu comigo porque sonhou com cobra. E colocava uma mensagem no fim. Se você perdeu alguém, saiba que eles ainda te escutam. Os vídeos começaram a rodar. As pessoas comentavam. Parece que ouvi minha avó. Chorei como criança. Senti um abraço nessa voz. E então percebi. Minha dor estava curando. Outros corações? Mariana me fez ponte. Eu era só barro velho, mas com amor a gente vira flor. E teve o dia mais forte de todos. Era aniversário da Mariana. Faria 23 anos. Preparei a canjica, como ela gostava. Acendi uma vela branca. Coloquei a música preferida dela. Fiz silêncio. Quando fui olhar a janela, juro pela fé que tenho, uma pena branca veio voando e pousou no batente. Uma pena branca num dia sem vento. Peguei com cuidado e guardei no caderno. Ela era minha mensagem. Minha neta, se você estiver me ouvindo aí do outro lado desse véu fino que separa a gente, saiba. Sua avó tá viva. Machucada sim. Saudosa. Sempre. Mas viva. Com fé. Com propósito. Com saudade que virou poesia. Com amor que virou semente. E hoje, sentada aqui, vendo o entardecer cair por trás do morro, lembro do que você me disse naquele primeiro sonho. A dor vai passar, vó. O amor fica. Você tinha razão, menina. O amor ficou. E é com ele que eu sigo.
Tem gente que vai dizer que isso tudo é invenção de cabeça cansada. Mas eu digo com firmeza. O mundo é mais do que os olhos veem. O tempo é mais do que os relógios contam. E os sonhos? Ah, os sonhos. São caminhos por onde o coração anda quando o corpo dorme. Eu não sei se essa história vai rodar o mundo, mas se tocar um só coração, já valeu. Se uma mãe abraçar seu filho mais apertado hoje por lembrar da Mariana, já valeu. Se uma avó acreditar que não está sozinha, já valeu. Porque amor contado em voz de vó vira reza. Vira cura. E se um dia, minha filha, eu não estiver mais aqui para contar, que esse caderno fale por mim. Que essas palavras voem feito a borboleta azul, levando lembrança, cheiro de lavanda, som de rádio antigo, sabor de canjica e a certeza. Quem ama não morre. Só muda de forma. Como eu e pedi antes, minha filha, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal para a vovó ficar feliz. Eu considero todos vocês como meus netinhos.